Olá, queridos. Vamos para nosso tempo juntos falando da fé. Toda segunda-feira de manhã eu vou compartilhar uma palavra. Vou tentar ser direta para que a gente não leve muito tempo assistindo o vídeo, mas eu quero mergulhar junto com você na realidade da palavra a respeito de fé e depois, mais para frente, outros assuntos que forem surgindo no meu coração, que eu senti uma direção de Deus para a gente poder mergulhar juntos e aprender juntos e crescermos juntos. Então, o primeiro versículo que eu queria ressaltar para hoje é o que está em Lucas 18:8, na parte B, onde Jesus faz uma pergunta intrigante. Ele fala: contudo, quando o Filho do Homem retornar, quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? E essa é uma pergunta muito importante, e se ele fez essa pergunta é porque é muito importante para o seu retorno, para como ele quer encontrar a gente. E ele pergunta, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra? E aí, em que contexto Jesus fala isso? É muito importante a gente ver o contexto, porque essa pergunta que ele fez é uma conclusão, é uma finalização, e ele faz essa pergunta no final de uma parábola, de uma história, de uma explicação daquela história que ele tinha acabado de contar. Vamos ler? Lucas 18 diz assim, versículo 1. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam sempre orar e nunca desanimar. Então Jesus contou uma parábola para mostrar a eles, e aí com certeza nós, seus discípulos, estamos também aprendendo com essa parábola. Então a intenção de Jesus é nos ensinar que nós devemos sempre orar. Onde você está? Repete comigo. Sempre orar e nunca desanimar. Sempre orar e nunca desanimar. Por que a gente às vezes tem que ficar repetindo as coisas? Para isso internalizar, para entrar. Porque eu sou a pessoa que estou ouvindo a minha voz. É diferente. Firma no nosso coração essa verdade, sabe? Jesus quer que eu sempre ore e nunca desanime. Jesus deseja isso para a minha vida. E a gente vai ver por quê. Ele disse, em certa cidade, aí ele conta a história, né? Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Não temia Deus, consequentemente, é uma pessoa que não se importava com as pessoas. Não estava nem aí para os problemas das pessoas. Versículo 3. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente. Lembre-se que Jesus, cada detalhe da história, Jesus está ensinando com o propósito de nos fazer sempre orar e nunca desanimar. Então ela se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ela estava suplicando, ela estava clamando. Ela não estava tímida. E era um juiz iníquo, era um juiz que não temia Deus. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Então ali era um juiz que era egocêntrico, né? Então ele atendeu aquela mulher para que ele ficasse melhor, se sentisse melhor, não tivesse ninguém aborrecendo ele, falando na cabeça dele sempre a mesma coisa. Essa viúva está me aborrecendo, eu vou fazer-lhe justiça. Ele fez justiça não por ela, não para o bem dela, mas para o bem dele, para que ela não venha mais me importunar. Por algum tempo, versículo 6. E o Senhor continuou. Então Jesus fecha a história, Jesus fecha aquela parábola e fala, e ensina. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Ouve o que ele disse. O que ele disse? Vou atender essa viúva. Vou atender. Então o juiz iníquo, que não se importava, que não temia Deus, que não se importava com as pessoas, mesmo com a motivação errada, que era para ele não ter mais aborrecimento, nem ficar ouvindo aquela mulher ali perturbando ele, para que ele se sentisse melhor, ele atendeu a viúva. Com a motivação errada,
Ele atendeu. Aí Jesus falou, prestou atenção no que ele disse? Para que ela não continue me aborrecendo? Para que ela não venha mais me importunar? Aí Jesus falou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus, que não é injusto, nem se aborrece com a gente e se importa conosco, diferentemente do juiz, Deus se importa. Então o juiz injusto atendeu. E Deus, que é bom, é Pai, se importa com a gente, não fará justiça? Acaso Deus, que é diferente desse juiz, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Jesus contou a parábola para que nós oremos sem cessar, sem desanimar. E Jesus está falando, incentivando mais uma vez, Deus, que é bom, que é Pai, que nos ama, não fará justiça àqueles que clamam a Ele, aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Jesus está reforçando. Pessoal, por que nós paramos de clamar a Deus dia e noite por uma situação? De alguma forma entrou no nosso coração o entendimento de que Deus já sabe e eu não preciso ficar falando toda hora. Mas eu percebo na palavra, eu não estou falando sobre ansiedade, eu não estou falando da gente ficar preocupado sempre. Quando a gente ora, a gente precisa descansar, né? A gente precisa descansar que Deus ouviu. Mas o que eu estou vendo aqui é Jesus incentivando a gente sempre orar, sempre sem desanimar, sempre clamar a Deus de dia e de noite. É isso que ele está ensinando. Será que ele não vai fazer justiça? Será que ele não vai nos ouvir na nossa causa? Por que a gente parou de pedir? Por que a gente parou de clamar por uma situação? Será que os nossos filhos não são o suficiente para nos ensinar pequenas... Na maneira como eles nos tratam? Será que não é o suficiente para nos ensinar realidades espirituais? Porque nós somos filhos. Deus é o nosso pai. E será que o nosso relacionamento com ele tem sido realmente de filho e pai? O meu filho de 2 anos... Eu tenho 2 de 2 anos, né? E quando ele quer mamadeira, ele fica falando, mamãe, quero mamadeira. Papai, mamadeira. Mamãe, mamadeira. Até que a mamadeira chegue, ele não para de falar. Quando ele quer colo, porque ele tem preguiça de andar, um pouquinho que eu boto pra andar, já, mãe, colo. Aí eu fico enrolando ele, vamos andar mais pouquinho, muito pouquinho, vamos andar mais pouquinho. E a criança já tem mais de 12 quilos. Vamos andar mais um pouquinho. E ele não desiste, ele se recusa a andar. Ele vira para mim e fala, colo, colo, colo. Ele se recusa, ele fica clamando até conseguir o que ele quer. Quando ele quer tomar banho, ele repete. Quando ele quer ver um desenho, ele repete até conseguir o que ele quer. Ele é pequenininho, ele não tem maturidade para esperar, mas ele tem o instinto como filho de pedir, de orar, de falar comigo, falar com o pai dele, até conseguir. E Jesus está incentivando isso, a que a gente não desanime nas nossas orações. Jesus está incentivando isso. A minha filha de 12 anos, ela tem mais maturidade, ela não fica chorando quando a gente não atende, mas ela sempre nos lembra das suas necessidades. Ela tem liberdade para falar das necessidades dela, ela não tem vergonha, porque ela entende que nós somos aqueles que provêm. Nós somos aqueles que estamos ali para ouvir, mesmo que a gente não possa prover, porque diferente do Senhor, do nosso Deus, a gente tem limitações, mas ela sabe que mesmo que a gente não possa naquele momento, em algum momento a gente vai poder. E a gente vai prover à medida do possível. Mas o nosso Deus não tem impossíveis para ele. E nós precisamos clamar. Jesus está ensinando, não desanimem de orar. Não desanimem. Então, o primeiro aspecto da fé, e é isso que me intriga aqui. Porque Jesus fala, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Jesus está incentivando. Clama de dia e de noite, não desanima. Clama de dia e de noite, não desanima. Eu estou crescendo com vocês, sabe, falando sobre isso. Clama e não desanima, é isso que eu quero, é isso que eu incentivo. E aí,
No versículo 7 ainda, caso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Lembre-se, Jesus, Deus fará justiça. Ele atenderá o clamor justo. Se você tem um clamor que é justo, pode ter certeza que o Senhor vai responder. Se o que a gente está pedindo é uma coisa justa, é uma coisa boa, é uma coisa, sabe, justa, Ele vai atender, porque Ele é o Deus da justiça. E Jesus fala, continuar fazendo esperar. O juiz Inico fez esperar e atendeu no final para o seu próprio bem, para ele não ser perturbado. Mas será que Jesus está falando, esse Deus bom, esse Deus que é Pai, vai fazer vocês esperarem? Se vocês estão clamando dia e noite, orando sem cessar, sem desanimar, Ele vai fazer vocês esperarem? Aí Jesus respondeu. Jesus não ficou na pergunta, Ele vai fazer vocês esperarem? Não deixou a pergunta no ar. Ele respondeu essa pergunta. E é muito bom porque o verbo respondeu, a palavra de Deus respondeu. Eu lhes digo, e se Jesus diz, é verdade. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça. Amém. Aleluia, eu recebo, Senhor. Ele lhes fará justiça. Ele lhes fará o que é justo. Você está pedindo cura? É justo. Você está pedindo conversão dos seus familiares? Isso é justo. Você está pedindo para que você cresça em alguma área da sua vida? Isso é justo. Você está pedindo sabedoria? Isso é justo. Você está pedindo sabedoria para criar seus filhos? Isso é justo. Você está pedindo algo justo, crescimento, enfim. Você está pedindo algo justo. Jesus falou, Ele lhes fará justiça e depressa. Eu recebo isso. Você recebe isso? Eu recebo. Ele fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E aí eu entendo, e a gente pode entender, que Jesus está falando sobre essa fé que não desanima, essa fé que não desanima, que não para, que não esmorece. Essa é a palavra que eu estava procurando. É uma fé constante. E a fé constante, ela pode ser medida pelo nosso clamor. Se o clamor emudece, é um sinal que a fé não está tão constante. Mas se o clamor continua, e aí o clamor é clamar por N coisas. É clamar, é orar, é buscar o Senhor. Se o clamor diminui, a fé ela pode estar enfraquecida. Agora, se o clamor aumenta e fica contínuo, como Jesus disse que deveria ser, a nossa fé ela vai acompanhando, ela vai crescendo. Porque eu estou clamando e ninguém clama. Ninguém clama sem fé. Quem clama, clama porque acredita. Quem clama, clama porque sabe que vai acontecer. Porque sabe que vai ter resposta. Então, gente, diante desse texto, eu procurei ser o mais breve possível. E diante desse texto, a primeira lição que a gente toma aqui, que a gente recebe do Senhor, da palavra, a respeito da fé, é que ela está conectada à oração, ela está conectada ao clamor e ela está conectada à perseverança nisso. Jesus espera de nós que nós clamemos a Ele dia e noite. Então, eu vou terminar esse vídeo, mas eu quero te incentivar a você, quando terminar esse vídeo, clamar a Deus. E à noite lembrar de clamar de novo. Até ver o que você crê e que é justo ser feito. Porque Jesus garantiu que nosso Deus, nosso juiz, justo juiz, vai nos atender e depressa. Amém? Um bom dia para você. Até o próximo vídeo. Hoje à noite, às 20 horas, no perfil do meu esposo, Felipe Mouta, no Instagram, tem Jornada Bíblica. Um abraço.